Meus irmãos, continuemos nesse instante e vamos então agora ao nosso momento do ápice do nosso culto, ouvir a palavra, estudar a palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse instante, dando sequência à nossa série Orações para um Novo Ano. E dessa oportunidade, então, leremos o Salmo de número 37. Livro dos Salmos, número 37. Como nós temos um salmo bem longo e a forma de expor esse salmo é uma forma sequencial dos nossos dos versículos, eu quero apenas tomar a liberdade e ler os 2 primeiros versos, e depois, à medida que nós fomos lendo, nós fomos então expondo cada parte desse salmo, que é o salmo número 37. E os 2 primeiros versos, assim está escrito, que é um salmo de Davi, diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Senhor, vem trazer ao nosso coração uma compreensão clara da Tua palavra. Ó Deus, nós cremos que o Espírito Santo do Senhor, que é o Deus que habita com o Teu povo, que aplica esta palavra ao coração, é aquele, ó Deus, que há de nos conduzir nesse momento, para que com fidelidade, ó Deus, possamos expor a palavra. E também, ó Deus, que o Teu Espírito prepare cada coração, ou quem sabe já esteja preparado, ó Deus, para receber a Tua palavra, e haja mudança, haja reações, ó Deus, mudanças que realmente procedam de corações que entendam a Tua verdade, e são desafiados a colocar isso em prática no seu dia a dia. Oramos por isso, ó Deus, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Entre tantos salmos, esse é um dos salmos que Davi faz questão de expor a providência de Deus para com o seu povo. É interessante olhar o contexto que se entende aqui os escritores em relação a esse salmo, que enquanto os fiéis eles prosseguiam na sua peregrinação ao longo então da sua caminhada, eles veem então as coisas mais confusas do mundo e eles precisam ajustar essas suas percepções em relação ao seu dia a dia. E ele olha e percebe que quanto menos o ímpio então faz pouco caso de Deus, por causa da sua impiedade, aparentemente eles se manifestam como se fossem tão felizes por aquilo que eles possuem. E às vezes parece que o dinheiro, a sua fortuna, seus haveres, seus valores, exercem uma certa soberania sobre as suas vidas, como se os levassem então a uma satisfação, a uma fidelidade, a uma felicidade. Porém, o povo de Deus pode presenciar essas questões e perceber o quão transitórias são as suas posses, as suas vidas também, sobretudo porque a sua segurança está naquilo que possui. Enquanto isso, os piedosos, aqueles que se devotam ao Senhor como servos do Senhor, nunca cessam, na verdade, de desfrutar a sua felicidade no Senhor, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à escassez, ainda que não seja fome, mas escassez, as dificuldades, sabendo que Deus é o seu socorro em ocasião oportuna. Às vezes a nossa mente
É isso que Davi olha para o povo e a mente nossa humana entra às vezes em parafusos, como pode uma pessoa tão devassa, tão má, ter tantos privilégios, tantos prazeres, enquanto os bons muitas vezes são cumulados de humilhações e também de injustiças. E é um quadro desse que Davi, então, é como se ele observa tudo isso e ele então escreve o seu salmo. E nessa oração, então, Deus, por meio então desta manifestação de Davi, nos exorta então a nós termos um olhar diferente à nossa volta. Em vez de desviar os nossos pensamentos, quantas vezes, para o presente, para as coisas desse momento, Davi nos admoesta, nos exorta a nos envolvermos com aquilo que na verdade está relacionado à providência de Deus para a nossa vida. Portanto, eu preciso confiar e descansar no Senhor. E esse Deus que nos faz ou cuida de nós, esse Deus que não nos abandona, é o mesmo Deus que também trata com os maus e com os ímpios, inclusive pelos quais eu e você, quantas vezes oramos e pedimos: Senhor, tenha misericórdia desse povo também. E às vezes essas situações entre o bem-estar do ímpio e as lutas dos justos, às vezes nos faz ficarmos pensativos e às vezes questionando algumas coisas, como o Salmo 73 também faz isso, conforme o título, Por que prosperam os ímpios, né? E eu quero então que você pense comigo nesta noite sobre este tema, descanse em Deus, como uma palavra de pastoral, de exortação, a partir desse texto, e lembrar para mim e para você, mesmo que prosperam os maus, quantas vezes os justos afligidos, nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. Então caminhemos nesse texto e nós leremos os 9 primeiros versos desse instante. Então vamos reler os 2 primeiros versos, mas vamos ler até o versículo 9, eu queria que você lesse comigo. E depois nós queremos então observá-los para as nossas aplicações. Leiamos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Até o verso 9. Meus irmãos, a expressão que Davi inicia com ela aqui é: não te indignes, ou não te aborreças, ou não se preocupe com os perversos. E aqui há 2 volições pecaminosas que o texto lembra para a gente. Primeiro, lembrar que os fiéis, eles não devem se aborrecer por causa dos maus. E segundo, que ele deve nutrir um espírito humilde e não invejoso, de contentamento, e não inveja daqueles que
na verdade, muito possuem, não sabendo nós, como, na verdade, o adquiriram. Mas o que a palavra nos chama a atenção é que nós não fiquemos indignados, aborrecidos, ou quantas vezes preocupados, porque eu tenho menos do que aquele que é tão mau e tem tanto dinheiro, tem tantas propriedades. O juízo de Deus, na verdade, ele ceifará os maus, e é isso que a Escritura diz. É isso que diz, pois dentro em breve, verso 2, eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Davi não está falando aqui do problema de ter, mas porque se tem aonde se coloca o coração em relação àquilo que possui. E então o salmista vai nos chamar a atenção de que eu devo, na verdade, fazer. Qual que é a solução para isso então? Para que eu não fique indignado com isso, preocupado com o ímpio e me acalente no meu coração. E aí então o verso 3 é a resposta. Por isso que ele diz, confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Faça isso. Descansa no Senhor, entregue ao Senhor tudo, para que Ele possa cuidar disso. É interessante que o autor de Provérbios, no capítulo 16, verso 3, ele diz o seguinte, entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Entregue isso para o Senhor, confia nele, e você vai experimentar isso, cada dia da sua vida, e é isso que ele expressa com muita propriedade aqui no texto. E há um texto no Novo Testamento que nos chama a atenção e nos lembra, de fato, como nós precisamos agir em relação àqueles que possuem, portanto, acalmando o nosso coração, que quantas vezes é ansioso. E o Pedro nos chama a atenção e diz, olha, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de nós é o Senhor, então não há necessidade desta preocupação. É eu confiar no Senhor. Mas ainda, pensando aqui como fomos chamados para a gente confiar no Senhor, e é isso que eu quero que você tenha em mente nesses 9 primeiros versículos, chamados a essa confiança no Senhor, e então ele vai dizer, então, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Nós temos um grande problema, é a dificuldade de nós entregarmos ao Senhor a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Às vezes nós queremos entregar ao Senhor, mas daqui a pouco nós tomamos de volta. Nós não queremos que Deus conduza o nosso caminho, porque nós achamos que nós somos donos da nossa caminhada. E Davi diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Precisamos entregar, confia nele, o mais ele vai fazer. E Jesus nos lembra isso lá em Mateus 6, quando fala das posses ou de corrida e satisfação pelas coisas materiais. E ele diz assim, olha, busca o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Entrega, deixa que Deus cuide do seu amanhã. Por isso ele diz, confia no Senhor, descansa no Senhor. E ele diz, olha, vai fazer sobressair a tua justiça, não se preocupe com isso, quem vai fazer é o Senhor, quem vai cuidar desses detalhes é o Senhor. Por isso então, o versículo 7, que é o versículo central, de onde nós baseamos o nosso tema, descanse no Senhor, ele vai dizer então, descansa no Senhor e espera nele. Para que tanta inquietação? Os ímpios se inquietam, trabalham, fazem e acontecem. Aquele que serve ao Senhor precisa descansar no Senhor, depender do Senhor. E a inquietação, meus irmãos, revela a natureza do ímpio, mas o contentamento revela aquele que realmente depende daquele Deus a quem nós servimos. Então é descansar no Senhor. Deixa, Deus vai cuidar, Deus vai tratar com o ímpio, Deus vai tratar conosco quando nós obedecermos através da sua disciplina, mas eu e você precisamos descansar em Deus apesar de nós. E aí então, esse verso 9 ele diz assim, olha, porque os malfeitores serão exterminados. Tem uma outra tradução que diz assim, porque os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Davi tanto orava para que o povo pudesse olhar para a terra prometida, que o Senhor o tinha prometido, né? Mas o que nós observamos é que a terra prometida era o vislumbre exatamente daquilo que Deus queria trabalhar também com a sua igreja.
E propositalmente, quando nós olhamos aqui para o versículo 4 e o versículo 5, que aparentemente eu tenha pulado esses dois versículos, eu queria lembrar para nós então aqui, fechando este primeiro ponto da nossa mensagem. Eu preciso agradar ao Senhor. Versículo 4. Se eu quero, na verdade, desfrutar plenamente desse descansar do Senhor. Ele vai dizer assim, olha, agrada-te do Senhor, ou que você viva uma vida que seja agradável ao Senhor, e então fazendo isso, os seus desejos do coração serão satisfeitos. Mas como é que é isso aqui? Eu faço tanto, eu tento agradar a Deus, mas muitas vezes os desejos do meu coração não são satisfeitos. O que está acontecendo? Será se de fato nós estamos harmonizados com a vontade de Deus? Será que eu tenho de fato vivido para agradar ao Senhor? Será que isso tem sido harmônica a minha vida com as Escrituras? Às vezes nós desejamos tantas coisas para o nosso coração, não é? Nós cantamos agora há pouco em relação aos nossos planos, que o Senhor abençoe os nossos planos e cuide deles. Mas de que forma eu tenho cuidado da minha relação com o Senhor? Estou preocupado com N coisas, não tenho descansado no Senhor, não tenho confiado nele, preocupado porque o ímpio tem muito e eu tenho pouco, mas será que Deus está abençoando eles e me desprezando? E aí o salmista diz, vamos então agradar o Senhor e deixa que os desejos do nosso coração serão satisfeitos. Eu preciso agradar ao Senhor. Quanto deleitamos no Senhor, assim nós teremos a experiência de vermos resolvidas ou atendidas as nossas petições, os nossos desejos que nós queremos ter diante de Deus. Mas como que eu faço isso? Eu sou tão imperfeito, eu só consigo fazê-lo por causa de Cristo e não por nossa própria conta. Como nós temos nos comportado? A gente tem confiado no Senhor ou estamos preocupados com aqueles que têm muito e eu tenho pouco? Como é que está a nossa vida? Temos nos deleitado no Senhor ou temos vivido ansiosamente em relação à demanda deste mundo que nós vivemos? Precisamos pensar nisso, se na verdade nós temos agradado o Senhor ou desagradado ao Senhor com a nossa forma de reagir em relação às nossas circunstâncias. Então, descanse no Senhor, descansemos no Senhor. Mas em segundo lugar, eu preciso descansar no Senhor, pois o Senhor vai cuidar dos maus. O juízo de Deus se manifesta, tá? Pois os maus sofrem o juízo de Deus. Então eu preciso descansar no Senhor, porque Deus cuida disso. Verso 10 ao verso 15, eu quero convidar você agora a nós lermos dentro desta tônica, e sabendo que Deus manifesta o seu juízo sobre os ímpios. 10 a 15, leia comigo. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o teu lugar, e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Meus irmãos, a aparente prosperidade dos perversos não passa, na verdade, de uma ilusão, pois se destinam a serem eliminados. O Senhor há de tratar com eles. Terá deixado para trás posses, terá deixado para trás suas alegrias, terá deixado para trás as suas honras, terá deixado para trás suas esperanças e, na verdade, terão e sofrerão a grande eliminação do juízo de Deus. Queridos, precisamos pensar o contraste que nós temos aqui quando o versículo 11 diz para nós então: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Há uma visão aqui voltada para a terra prometida, prefigurando a Canaã celestial também. E dizendo os mansos, aqueles que de fato descansam no Senhor, aqueles que se apegam no Senhor, aqueles que dependem, aqueles que confiam no Senhor, eles herdarão a terra. Vão se deleitar da abundância, desse cuidado de Deus. Não apenas essa vida, mas também para a eternidade. Queridos, quantas vezes olhamos, por exemplo, para o versículo 12, o ímpio trama contra o justo, contra ele rige os dentes, mas o verso 13 diz assim, o Senhor vai rir dele e fala assim, quão próximo está o seu dia, e você fazendo sofrer os meus servos, você fazendo sofrer os meus filhos. E ainda Davi diz, olha, o ímpio planeja tudo, mas como bem diz o ditado popular, né? O feitiço, quantas vezes vira contra o feiticeiro, né? Quantas vezes ele sofre as consequências dos seus atos em relação àqueles que servem ao Senhor, daqueles que confiam no Senhor. E eis que diz, olha, a espada, porém, deles traspassará próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mas ele diz, olha, mas os justos serão cuidados pelo Senhor. Há um outro salmo que expressa isso para a gente, que é o Salmo de número 7, versículo 14 a 16, o salmista ali também, o salmista expressa o seguinte, Salmo 7, 14 a 16, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova, cai desse mesmo poço que faz, a sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Deus faz com que o ímpio se volte contra ele mesmo. A sua maldade lhe aplica a própria justiça de Deus. E portanto, precisamos lembrar, Deus trata com os ímpios. E a pergunta que precisamos fazer para nós, será que eu não tenho quantas vezes agido como os ímpios também não? Desconfiado de Deus, não servindo a Deus como eu deveria, não amando o Senhor como eu deveria, não confiando na provisão de Deus como eu deveria, correndo atrás de tantas coisas como se eu precisasse de tudo isso para sobreviver, como eu estou vivendo. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu preciso descansar no Senhor, ainda que Deus trate com os ímpios, eles enfrentarão o juízo de Deus, eu preciso descansar no Senhor. Espere, descanse no Senhor. Em terceiro lugar, eu preciso descansar no Senhor, porque a bênção só vem do Senhor. Porque a bênção só vem do Senhor. Olha o versículo 16 ao versículo 26 do nosso texto, portanto, de Salmo 37. Queria convidá-lo, então, a nós lermos mais uma vez juntos esse texto, 16 a 26. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das passagens, serão quilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão.
fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Amém. Que seja assim de fato, e é isso que a gente tem experimentado, a gente tem visto a cada dia. A bênção do Senhor se manifesta naquele que descansa no Senhor. A riqueza pode ser parte de uma vida feliz, porém não é a base real desta vida, disse o autor Alan Herman. A riqueza pode ser parte de sua vida feliz, porém não é a sua base. Os crentes podem ser pobres, mas é melhor que levar, na verdade, a vida achando que a riqueza é que importa para a vida. E é assim que levam quantas vezes os ímpios. O pouco, disse então o salmista, o pouco com Deus de fato carrega a bênção do Senhor. Precisamos caminhar de fato olhando para isso. Como eu mencionei antes, a Bíblia não proíbe o ter. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o grande problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Todavia, aquele que descansa no Senhor, Deus também lhe abençoa, e ele pode ter posses, mas será de fato uma bênção na vida daquele que confia e descansa no Senhor. O salmista, no Salmo 62, versículo 10, nos exorta, uma exortação à confiança. Ele diz: não confieis naquilo que extorquis, naquilo que vocês guardam, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Não ponhamos nela o nosso coração. E Davi expressa que quantas vezes o ímpio que possui coloca a sua segurança na própria riqueza. E esse é o grande problema. Este é o grande problema do ímpio. Mas precisamos lembrar, o Senhor cuida da vida dos íntegros. E é isso que o texto nos diz. O Senhor conhece o dia dos íntegros, versículo 18, a herança deles permanecerá para sempre, não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome poderão se fartar. E há alguma coisa muito interessante que ele coloca aqui, que parece que é uma prática de todo ímpio, mas não é uma declaração disso que Davi está dizendo. Mas o grande problema do ímpio é que quando ele enfrenta os seus problemas, quando ele enfrenta a adversidade, ele não consegue administrar para quitar as suas contas. E aí o salmista Davi diz assim: porém o justo, aquele que confia no Senhor, além de ele conseguir superar tudo isso, ele não apenas empresta, mas ele é capaz de doar, para ajudar aquele que não tem, para atender aquele que não tem. E esse é o coração de fato que confia na provisão de Deus. Mas aquele que não confia na provisão de Deus, retém muito mais do que ele deveria reter. Meus irmãos, de repente a gente pensa assim: será que o ímpio está longe de nós? Não tem ninguém aqui com coração ímpio? Quem sabe nós estamos nutrindo em algum momento pensamentos ímpios nos nossos corações, sobretudo daquilo que nós possuímos. Precisamos abrir o coração de fato para descansar naquilo que Deus tem feito. Certo autor disse que se você quer provar então o caráter de alguém, o que você faz? Confia a ele alguma finança, para ver como ele a administra. E é a área mais difícil de manifestar o caráter na área da administração financeira. Isso nos lembra um exemplo precioso dentro da Escritura, quando nós vemos o grande José, né? Entrando na casa de Potifar, sofrendo o que sofreu. E a palavra de Deus nos diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José, por causa da fidelidade, do cuidado de José, por causa da forma com que ele cuidava daquilo que inclusive não era seu. E então o apóstolo, Davi nos lembra aqui nesse texto que o homem justo, ele pode experimentar em alguma circunstância, alguma falha, alguma dificuldade, mas ele será erguido pelo próprio Deus. E é isso que ele expressa aqui. Por mais que ele caia, por mais que ele sofra alguma circunstância, Deus é que o ergue, Deus é que o levanta.
versículo 24, se cair ele não fica prostrado, porque o Senhor é que cuida dos passos do homem bom, e no caminho deste homem se compraz, e que nós lemos anteriormente, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, e quando eu entrego, é nesse caminho que eu tenho prazer em Deus, e Ele tem prazer na minha caminhada com Ele também. Portanto, meus irmãos, precisamos descansar no Senhor, porque na verdade o Senhor é o Senhor da bênção. Se nós queremos ser abençoados, eu preciso descansar plenamente no Senhor. Mais ainda, descanse no Senhor, pois os justos carregam uma marca especial. Verso 27 até o versículo 33. Os justos carregam uma marca especial de Deus. Vamos lá, a leitura então aqui do verso 27 até o verso 30. Aparte-se do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo, e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixa nas mãos, nem o condena quando for julgado. Não o condenará, perdão. O justo carrega a marca deste cuidado do Senhor. Aqui então Davi, mais uma vez, ele aborda esta habitação da terra prometida, também fazendo referência para que o povo de Deus olhasse, e lembrando que a terra prometida era a prefiguração também da Canaã celestial para onde nós caminhamos. E enquanto nós também caminhamos nesse deserto da nossa vida, a gente precisa lembrar que o Senhor imprimiu em nós uma verdadeira marca de pertencermos ao Senhor. E a marca que o Senhor nos imprimiu é: eu não deixo vocês. Eu não deixo vocês. Isso nos lembra o texto de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, falando que nós fomos então marcados, selados com o Espírito Santo da promessa do Senhor. Nós fomos selados, o povo de Deus é o povo que foi marcado para o dia da redenção. E é nessa certeza que nós precisamos caminhar, certo de que o Senhor vai continuar cuidando daqueles que Ele ama. E às vezes nós caminhamos e duvidamos desse cuidado, desse zelo que Deus tem por nós. É um coração que caminha firme porque dependemos do Senhor. É um caminho que é uma caminhada que nós nutrimos a verdade do Senhor. E desta forma nós conseguimos superar as lutas, as dificuldades pelas quais nós passamos. Por mais que haja perseguição. O verso 32 e o verso 33 diz: por mais que o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, o Senhor não lhe abandona as suas mãos. O Senhor não lhe despreza. A gente precisa lembrar dessa verdade preciosa do Senhor. Não preciso temer ao ímpio, e não preciso ter inveja dele, mas confiar no Senhor. Então, o segredo é: descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Em último lugar, descansar no Senhor, pois a salvação só vem do Senhor. Vejamos aí, vamos ler agora o restante do Salmo, a partir do verso 34, lembrando então, que eu preciso descansar no Senhor, porque a salvação vem do Senhor. Leamos juntos: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Precisarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro no Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o
e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor o ajuda e o livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Meus irmãos, aqui, na verdade, num desfecho, Davi, ele reporta ao que profundamente ele propõe. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Esperar no Senhor não é nós cruzarmos os braços. Esperar no Senhor não é nós nos assentarmos no nosso cantinho e deixar que Deus faça. Mas esperar no Senhor nos envolve ações de entregar, de confiar, de nos lançar, de servir, de fazer, de tornar a obra de Deus executável por meio da nossa vida. E portanto, aquele que confia é aquele que trabalha na confiança de quem nos sustenta. Aquele que espera, não espera entregando o caminho e parando, mas entrega o caminho e caminha sendo cuidado pelo Senhor. E é isso que você e eu precisamos sempre exercitar nossa fé para que isso seja uma verdade em nós. Enquanto lemos o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que a gente não vê. É assim que nós caminhamos dependendo do Senhor, sabendo que a salvação só vem do Senhor, e não de nós, não do nosso esforço, não de nós retrocedermos em relação ao ímpio, simplesmente porque nós nos acomodarmos, mas é entender que quando eu confio no Senhor, a salvação vem dele, não por causa de mim, mas por causa da fidelidade de Deus, por causa do cuidado de Deus para conosco. Enquanto o juízo acontece para os ímpios e maus, o Senhor assim, ele vem à busca dos seus servos, ele vem com salvação e visita os seus servos, e podemos experimentar isso a cada dia por meio de Cristo Jesus. Queridos, a salvação, ela só vem do Senhor, só do Senhor, e não dos nossos esforços pessoais. Davi não está dizendo que quando eu não fico indignado com o perverso, com isso Deus se agrada e é por isso que ele vem ao meu encontro. Não, tudo é obra da graça de Deus que vem ao meu encontro e me faz então descansar nele também. Eu queria que você pensasse grandemente nisso nessa noite e caminhasse com isso nessa semana. Descansar no Senhor é você de fato buscar a felicidade naquele que produz o melhor em nossa vida, e que você possa experimentar isso por meio de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo 6, versículo 6, onde olhamos as circunstâncias, o mundo com tanta desigualdade, com tanto desamor que vivemos, com tanta perversidade, com tanta maldade, com tanto tendo trocentos e outros, quantas vezes passando fome, os ímpios crescendo, porque por causa da sua ganância, nós vamos encontrar a palavra de Deus trazendo-nos, de fato, uma exortação, conforme 1 Timóteo 6, versículo 6, grande fonte de lucro e a piedade, com contentamento, e possamos nos contentar com o que Deus tem nos dado, para cuidar da nossa vida, para que nós caminhemos de forma segura com aquilo que Deus tem nos dado para nosso sustento. Só pela fé nas promessas do Senhor, nós podemos ver o fim de todas as coisas, Deus cuidando dos justos, mas Deus também tratando com o ímpio, Deus nos preservando para uma herança gloriosa, mas trazendo ao ímpio, a impiedade, aqueles que se lançam ao pecado, portanto a destruição eterna, que é o que o Senhor promete aí na sua palavra, no seu juízo final. Portanto, descansemos no Deus da aliança a quem nós servimos, o Deus que promete com fidelidade, Ele continuará fazendo, para que nós possamos em Cristo Jesus, caminhar
desfrutando disso. E eu só consigo descansar em Deus quando eu consigo descansar em Jesus. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim. Porque aí eu sei que o descansar em Deus, de fato, só faz sentido por causa da sua graça e não por causa dos meus feitos. Calvino disse comentando esse texto, ele disse uma frase muito interessante, né, para que a gente possa descansar no Senhor e depender do Senhor. Desviemos os nossos pensamentos deste presente estado das coisas. Inculquemos em nós a confiança na providência do nosso Deus. É por isso que precisamos esperar no Senhor. E dizer como o salmista, o meu socorro é do Senhor. Descanse no Senhor, confie nele, cada dia. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais uma música e depois oraremos, colocando diante de Deus. Eu quero que você relembre uma verdade que acabamos de cantar aqui, que a nossa equipe nos conduziu. Eu queria que você cantasse novamente esta verdade, expressando a nossa confiança para com o nosso Deus.